certo. Não. Aprender como nos amar e como amar os outros dependerá da existência de um ambiente amoroso. O amor próprio não pode florescer em isolamento. Esses são trechos do capítulo 4 do livro Tudo sobre o Amor, que é intitulado Compromisso, que o amor seja o amor próprio. Ju, tu acha que é possível a gente falar de amor próprio sem falar em indústria da beleza? É extremamente difícil. Eu acho que a gente é bombardeado com uma série de conteúdos que nos induzem a pensar que o amor próprio está intimamente ligado com autocuidado, beleza, uma rotina saudável, essas coisas. E a gente acaba esquecendo que, na verdade, o amor próprio ele floresce de uma maneira muito mais intensa quando a gente está em contato com o outro. Quando a gente sente que a gente está evoluindo e quando a gente sente uma vontade muito forte de fazer a outra pessoa se sentir bem e evoluir no contexto do que ela sente que é evoluir também. Para quem já leu o livro Tudo sobre o Amor, ou para quem está interessado em ler, eu indico fortemente, mas a proposta da Bell Hooks aqui é analisar o amor de uma forma mais contextualizada, para entender o amor, primeiro, nas suas diversas facetas. Ela começa com o amor da infância, o amor que a gente desenvolve na nossa família, posteriormente o amor que a gente vai desenvolver com as pessoas que a gente se relaciona, e ela fala também, nesse capítulo em específico, do amor próprio. Só que não sendo coisas isoladas, a gente não pode falar do amor próprio específico sem falar do amor que a gente recebeu da nossa família. É importante a gente entender que o amor, a construção desse amor, dessa autoestima, demanda uma compreensão muito mais contextualizada do que é o amor. Quando a gente estava idealizando o tópico desse vídeo, eu lembrei, faz um tempo já que eu li esse livro, foram presentes mútuos. Aliás, não, tu comprou antes e a Lau me deu e depois eu dei um outro pra ti. Tu não me deu do aniversário? Eu acho que sim. Verdade, foram presentes mútuos, olha só, verdade. Esse livro chegou até as minhas mães por um presente de aniversário da Júlia. E depois eu ganhei dela. Não, tu comprou o teu e o meu. Tem certeza? Sim. Eu te dei um outro livro, acho que foi Amiga Genial. É verdade. Sim. Bom, eu acho que com isso dá pra ter uma boa ideia de quanto tempo faz que a gente começou a ler esse livro. Mas enfim, eu lembro que um capítulo que me pegou muito foi... pra quem não sabe, esse livro ele passa por todas as esferas da vida, falando sobre amor, de uma maneira muito ampla e muito diferente do que a gente tá acostumado a pensar. Um capítulo que me pegou muito foi o capítulo que ela falou sobre a falta que faz a gente aprender o que é o amor desde pequena, com conceitos claros. E o quão confuso pode ser quando a mesma pessoa que a gente é obrigado e ensinado a amar e respeitar, e a mesma pessoa que nos induz aquela ideia lúdica, enquanto crianças, de que o amor é uma coisa positiva, nos diz que quando a gente apanha, dói mais na pessoa do que na gente. Nos diz que é pro nosso bem quando algo negativo nos é imposto, quando uma tentativa de ensinamento nos é colocada de uma maneira desrespeitosa. E aí a Bell Hooks fala de uma maneira muito brilhante que o amor ele deve ter um conceito claro e ele deve envolver respeito, ele deve envolver compreensão com aquele ser que não, claro, não tem o discernimento para saber o que é certo e o que é errado e, portanto, não deve ser duramente e violentamente reprimido por ações. Se a gente vai falar do amor, se a gente vai falar do amor que a gente precisa nutrir por nós mesmos, a gente precisa entender de que amor a gente está falando. E a Bell Hooks coloca isso muito bem, porque pela cultura, pela nossa socialização, a gente nasce com essa ideia de que todo mundo nasce sabendo amar, o amor é uma coisa intrínseca a todos os seres humanos, quando na verdade seria importante que a gente tivesse uma definição muito clara do que significa o amor, para que a gente pudesse interpretar quais são os lugares em que o amor não está presente, quais são os lugares onde há falta de amor. E para que, como tu bem colocou, a gente não confundisse isso que é, na verdade, abuso, como amor. Porque, por vezes, até tenho acompanhado isso nos últimos vídeos que eu tenho postado, onde eu falo que é impossível você nutrir um relacionamento de longa duração sem que existam brigas. E da mesma forma que é impossível você ter um relacionamento leve se esse relacionamento é profundo, se você verdadeiramente se conecta com a pessoa, porque isso transcende a leveza, não é mais uma coisa que é super fácil, assim, porque no momento que eu te conheço profundamente, vão ter questões profundas que eu vou precisar lidar e que não vai ser de uma leveza. Só que aí eu acho que entra o problema disso,
que é essa confusão entre o amor e o abuso. Porque quando eu estou dizendo que os relacionamentos amorosos demandam uma certa complexidade, eu estou falando de relacionamentos amorosos e não de lugares onde há abuso. Só que aí talvez por conta da nossa socialização com os nossos pais que nos dizem a gente tá batendo em você porque a gente te ama. E aí no futuro um parceiro, uma parceira nos diz eu não gosto que você saia sozinha porque eu me preocupo contigo, não gosto que você saia de saia curta porque eu me preocupo contigo. A gente tende a associar isso como amor, quando na verdade não é. Vou pedir licença pra sair completamente do tópico do vídeo. Não vou sair do tópico, mas eu vou sair do livro. Ok. Outro livro que a Lau me indicou, que é maravilhoso, A Rosa Mais Vermelha Desabrocha. Eu sei que vocês já ouviram isso 30 vezes dela, mas agora eu vou ouvir de uma outra pessoa. Leiam A Rosa Mais Vermelha Desabrocha. Esse livro me fez pensar. Eu sempre fui uma pessoa assim, faz 6 anos que eu não estou mais solteira, então eu peguei aquela fase mais incipiente do Tinder. Só que foi uma coisa que sempre me incomodou profundamente. Eu usei o Tinder por 2 dias e eu me excluí. Então, o máximo que dá pra usar, sem perder a seriedade. Nunca me pareceu muito natural a pessoa chegar e me dar um oi e eu pensar, tá, eu já compreendi que essa pessoa me acha bonita, deu match ali, então a pessoa já sabe que eu acho bonita. Eu não sei, me parecia um pouco artificial no sentido de não tem todo aquele friozinho na barriga, aquela insegurançazinha sobre, enfim, conhecer a pessoa. Não, muito é cortado do processo. Eu tô vendo essa pessoa enquanto indivíduo, admirando o conjunto. E com o livro A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, me ficou muito claro que hoje a gente cai na falácia de acreditar que as pessoas são catálogos. Tudo é um catálogo, principalmente com esse processo de informatização do conhecer alguém, a gente acaba acreditando que quando nós conhecemos uma pessoa e essa pessoa demonstra um defeito, primeiro, a gente tem um medo muito grande, a gente tem uma resistência muito grande com a morte, com o que a autora do A Rosa Mais Vermelha Desabrocha chama de morte, mas na verdade é com se comprometer com algo que sabidamente tem um defeito. Sim. E a gente acredita que por ter uma gama muito grande de opções, a gente deveria buscar, no primeiro sinal de defeito, de problema, a gente deveria buscar algo mais perfeito. A próxima opção. A próxima opção. Vem muito também da lógica que a gente transforma as nossas relações interpessoais em relações de consumo, como eu falei no outro vídeo. Então, se o outro minimamente me desagrada, por ter um vasto catálogo sempre à minha disposição num rápido aplicativo que eu baixo ali, eu sei que eu posso tranquilamente partir para a próxima. Só que isso também já vem muito de uma dificuldade que a gente tem de criar laços profundos, de conhecer as pessoas. Talvez essa nossa baixa tolerância a se conectar profundamente com alguém venha da nossa dificuldade de entender o que é amor e o que não é amor. Porque, como estamos falando aqui, isso vem nos estrutura de certa forma que nós chegamos à vida adulta sem conseguir entender isso. E aí todas as nossas manifestações de amor podem acabar sendo disfuncionais, inclusive a do amor próprio, que pode chegar ao ponto de eu achar que eu consigo sustentar isso que popularmente se concebe como autocuidado, amor próprio, autoestima, no banheiro da minha casa, em frente a um espelho com a lista de cosméticos que eu vi no TikTok. Acho que esse é um processo muito comum pra gente, nascidas ali por volta dos anos 2000. A gente pegou uma infância em que o autocuidado nos foi ensinado sem a tecnologia presente, e agora a gente, até estava comentando contigo, como quando eu comecei a fazer os TikTokzinhos meus, eu me senti de certa forma pertencente por estar aprendendo as coisas que estão na moda, as coisas que estão no hype, o creme que funciona mais e o que eu deveria fazer para cuidar da minha pele porque chegou aos 25. Como isso gera uma sensação de pertencimento que eu acho que é muito inerente ao ser humano. A gente precisa sentir essa conexão, que eu pertenço a um grupo e que um certo grupo me estima. Total, 100%. E é aí que entra, é indissociável tu pensar em amor e, portanto, em amor próprio, sem pensar no outro. Sem pensar que um dos processos desse sentir amado é interagir com o outro. Só que, pra gente interagir com o outro, respeitar o outro, amar o outro, primeiro a gente precisa amar a nós mesmos. E como que a gente faz isso? Se tudo que a gente entende enquanto amor
hoje é confundido com um processo 100% individual. Eu no espelho, aconteceu um problema com uma pessoa X, aconteceu um problema na minha vida, a gente dissocia, a gente tende a pensar que o correto seria a gente dissociar completamente daquilo, a gente sequer viver o luto daquilo e pensar, não, eu devia ser autossuficiente sozinha. Sim. Né? Isso também entra no que tu falou, do medo que a gente tem da morte. A gente tem um medo muito grande do fim dos ciclos. Uhum. A gente não entende. Isso veio muito. Essa foi uma noção que eu adquiri muito lendo Mulheres que Correm com os Lobos. Nos capítulos iniciais ela fala do ciclo vida, morte e vida, que todas as coisas acontecem através desse ciclo. As coisas nascem, as coisas morrem, as coisas acabam, para que outras nasçam novamente. Então, assim, não é uma grande perda o luto. O luto precisa ser vivido para que, a partir disso, novas coisas aconteçam. Só que a gente parece que tem uma dificuldade, um medo de enfrentar esse momento que a gente não vai estar demonstrando o nosso máximo potencial. A gente vai estar sendo uma pessoa frágil. Só que nessa cultura do desempenho, ser uma pessoa frágil é desincentivado. Eu confesso que várias vezes já pensei, e isso não só no âmbito de relacionamentos, no âmbito da minha vida inteira, o quão difícil é a gente fazer escolhas hoje em dia. A gente tem uma gama tão grande de opções, a gente tem a gente tem um espectro tão grande de pessoas nos julgando, nos observando. Muitos olhos vendo o que a gente está fazendo, que a gente pensa assim, não, eu não posso seguir esse caminho e queimar essa ponte. Então eu preciso necessariamente manter todos os contatos ativos. Só que até que ponto a gente consegue viver plenamente uma conjuntura se a gente não desistiu da outra? Sim. Né? A gente não nos entrega em nada pra não estar perdendo. É o FOMO. Total. Fear of Missing Out. Dito isso, como podemos superar essas contradições que envolvem o amor e desenvolver o autocuidado, o autoamor como uma prática? Tem um parágrafo que eu acho que dá pra começar a discorrer. Certamente não é um caminho simples, mas eu acho que dá pra gente começar uma linha de raciocínio bem útil. Muitas pessoas consideram útil examinar o passado de modo crítico, especialmente a infância, para mapear a internalização de mensagens que afirmavam que elas não tinham valor, não eram boas o suficiente, etc. Tanto que, quando começamos a falar sobre qual foi o primeiro gancho que a gente pegou, como a gente não aprende na infância o que é o amor, como a gente confunde formas disfuncionais de cuidado e transforma isso em amor puro e simples, e depois a gente reproduz de uma maneira completamente equivocada nos nossos relacionamentos. Tem uma parte que a Bell Hooks fala que foi muito doloroso para ela no processo terapêutico, ter que reconhecer que ela não se sentia amada pela sua família de origem, mas ela se sentia cuidada. E a questão é que o cuidado puro e simples não necessariamente significa amor. Tipo, cuidado é um dos componentes do amor, mas se só tem cuidado, não dá pra dizer que tem amor ali também. Pode perfeitamente haver outros componentes dessa relação que são contraditórios ao conceito do que seria o amor. E anulam a existência de amor ali naquele lugar. Exatamente, porque se não tiver tudo, é facilmente confundível. Sim. Né? Mas enfim, quando ela fala isso sobre o processo terapêutico, eu acho muito importante pontuar. É extremamente importante a gente começar com a compreensão. Né? A gente começar a identificar esses gatilhos, essas contradições, esses erros no nosso processo de formação da personalidade. Sim. Mas isso por si só, e a autora fala isso, ela pontua, é importante falar, ela faz todo um processo, além de interno, ela fala como pessoa, a experiência pessoal dela, mas ela também conversa com uma gama com um espaço amostral que chancela o que ela fala. E da minha parte, eu concordo com ela quando ela diz que isso por si só não gera um processo de autorrecuperação. Sim. Porque é muito fácil a gente se prender aos nossos estigmas de eu tenho trauma X e, portanto, eu vou me apegar ao luto de ter sofrido essas disfuncionalidades e, portanto, eu sou uma pessoa que não sei amar. Sim, tu legaliza a tua disfuncionalidade a partir do momento que você reconhece o que justifica aquilo. Tipo, eu entro como forma de justificar. Eu entro no processo terapêutico, eu entendo porque eu sou como sou e eu não faço nada com isso além de justificar as minhas ações. A partir dali, tipo, eu legalizo tudo que eu faço de negativo, mas eu sei de onde vem. O que a Bell Hooks fala é que isso
não é o suficiente, tipo, a gente precisa ir além disso. Sim, é porque é muito fácil, na verdade. Quando a gente, pra mim, quando alguém me fala, me justifica, quando eu vou num médico que me diz, ó, o que tu tá fazendo ou o que tá acontecendo contigo é por causa de X. E não necessariamente me dá um CID, mas me dá uma explicação. Eu me sinto aliviada. Só que é muito fácil a gente parar e me sentir aliviada, e é isso. Agora, a partir daqui, eu posso chegar e falar pra todas as pessoas que sofrem com a interação que eu dou pra elas que, não, eu faço porque é meu jeitinho. Sim. Entendeu? E aí a autora coloca aqui, que eu acho que é o ponto central que a gente deve chegar. O coração ferido, ele aprende o amor próprio, começando por superar a baixa autoestima. E superar a baixa autoestima é um processo para além do compreender por que nós a temos. Eu acho que é nessa pós-etapa, para além daquela que normalmente a gente estaciona, que entra a máxima importância da gente ter uma definição clara do que é o amor. Para que... Passou? Para que a gente consiga aplicar de forma prática na nossa vida. Perfeito. Inclusive, ela estabelece como a forma da gente superar esse processo iniciar uma tentativa de autoconsciência. Ela coloca aqui autoconsciência, autorresponsabilidade, até ela pega um gancho do Nathaniel Branden no livro Autoestima e seus 6 pilares. Ele coloca como os pilares mais importantes para se estabelecer um processo de autoconsciência, que eu acho que é o que hoje nós temos de mais carente no processo de socialização, é a autoconsciência. Ele coloca como os 6 pilares mais importantes: autoaceitação, autorresponsabilidade, autoafirmação, viver com propósito e praticar a integridade pessoal. Eu acho que tudo isso entra muito em confronto com o que a gente aprende desde a infância, que principalmente na socialização feminina vem de uma ideia muito consolidada de que no momento em que a gente se afirma enquanto indivíduo, a gente está agindo contra a nossa feminilidade. Está sendo algo que é reservado aos homens se afirmar. Por isso que talvez a gente tenha tanta dificuldade de, na vida adulta, lidar com o conflito, lidar com críticas construtivas, porque a gente nunca aprendeu verdadeiramente a como se posicionar, a como dizer, a gente é de determinada forma e a gente demanda um respeito por isso. Eu acho que aí entra o problema da autoconsciência. E olha como é fácil a gente confundir esse processo, como a confusão ela é fácil de ser induzida. Hoje a gente vive também uma massificação da profissão do coach, que justamente se utiliza desses 6 pilares que a gente falou, tanto que quando eu falei, todo mundo deve ter pensado, poxa, agora o vídeo vai ficar numa pegada muito coach e eu vou sair. Espero que não tenham saído, porque eles induzem uma confusão, chegam numa linha de raciocínio onde a nossa autoafirmação, a nossa autorresponsabilidade, ela deve ser necessariamente o processo de se exaurir e chegam no raciocínio de que se nós não chegamos lá, não chegamos onde quisemos, não temos o par ideal, não temos a vida perfeita, a culpa é nossa. Sim. A culpa é nossa porque nós não soubemos exercer esse autocuidado, esse autoamor. E eles entram na tendência de medir o nosso valor pelo valor de mercado. A gente se valoriza ou se desvaloriza e a gente não tá vivendo a base de relações interpessoais onde eu me relaciono com outro ser humano. A gente tá se relacionando numa lógica de mercado. A gente consome e é consumido. E para ser consumido a gente precisa ter um alto valor. Que entra nessa lógica que eu acho que acaba essa deturpação, não só deturpa, como simplifica ao extremo essa compreensão. Porque, sim, é importante uma autorresponsabilização, como a Bell Hooks coloca, é uma das etapas do autoamor, é você se responsabilizar com o seu papel na sua história. Só que isso não pode vir isolado, alheio de qualquer contexto social. Considerando a sociedade na qual a gente está inserido, considerando as justiças institucionalizadas, a gente precisa ter essa compreensão que não é apenas do indivíduo, não sou apenas eu numa sociedade, eu e a sociedade que me cerca. Eu também me constituo a partir dessa sociedade.
Então, eu posso me autorresponsabilizar. É importante que eu me autorresponsabilize. Mas eu não posso ignorar as estruturas de injustiça que me cercam. Perfeito. Dependendo do meu lugar. Por exemplo, as estruturas de injustiça que me cercam são muito diferentes das estruturas de injustiça que cercam uma pessoa negra. Perfeito. Inclusive, Bell Hooks é uma voz extremamente importante na questão do feminismo negro nos Estados Unidos, né? Perfeito. A frase que basicamente resume é: assumir a responsabilidade não significa negar a realidade da injustiça institucionalizada. Assumir a responsabilidade significa que, diante de barreiras, ainda temos a capacidade de inventar a nossa vida, de moldar nosso destino de formas que ampliem o nosso bem-estar ao máximo. Aí entra uma questão de autoconsciência. Sim. Às vezes, na maior parte das vezes, o que nos gera bem-estar, se a gente praticar um exercício de autoconsciência, não é o que a pessoa que nos quer bem, a pessoa que nos aconselha, vai nos dizer que aos olhos dela é o ideal. Perfeito. Nós temos um ideal, nós temos um caminho muito certo a ser seguido. Aí eu entro com um exemplo. A nossa geração teve aquela promessa de que se nós entrássemos na faculdade, a gente estaria todo o caminho certinho, e aos nossos plenos 25 anos, a gente estaria com casa própria, talvez com filhos, talvez casados. O que, em termos geracionais, já mudou completamente. É insustentável. Então aí entra a questão de que por mais que eu me autorresponsabilize na minha história, eu preciso considerar o contexto que me cerca. E eu acho que nessa etapa da vida adulta, onde a gente se autorresponsabiliza, tipo, eu já não sou mais uma extensão do meu pai e da minha mãe, eu já vivo uma vida que é minha. Eu tenho as minhas escolhas e eu tenho a minha vivência, que não é mais uma continuidade da vivência dos meus pais. É muito importante que esse estágio aconteça. E eu acho que é nesse estágio que a gente consegue, talvez, subverter uma história eventualmente de um ambiente não amoroso onde a gente tenha se constituído. O que eu quero dizer com isso é que talvez a gente esteja falando aqui com muitas pessoas que não tiveram lares onde a sua infância pôde existir de uma forma amorosa. Ou talvez são pessoas que vão reconhecer isso após um longo processo terapêutico, como é o caso da Bell Hooks, como é o caso de muitos de nós, que a gente reconhece que a nossa infância, na verdade, foi muito conturbada e a gente veio por confundir essa noção de meus pais cuidam de mim, mas será que eles realmente me amam? E aí a gente chega na vida adulta, para além de ter a compreensão disso, a gente precisa saber como ir além disso, que é o que a gente tem dito aqui. E eu acho que esse ir além é você ter a capacidade de construir a sua própria rede de amor. Tu sabe que a minha mãe sempre... A primeira vez que eu fui na terapia, ela me perguntou o que tinha sido colocado. Foi pela linha da psicanálise, que sempre pega também o nosso processo de formação da personalidade com os pais, enfim. Eu contei pra minha mãe como é que tinha sido. E a minha mãe, meio revoltada, assim, primeiro contato com o processo terapêutico, ela disse: eu acho muito engraçado que hoje em dia tudo é culpa dos pais. Eu espero que tu compreenda um dia, quando tu tiver filhos, que eu dei uma melhor. E aí, eu não tiro a razão dela, aliás, dou muita razão a ela, quando penso que, como a gente pode exigir dos nossos pais que nos deem uma concepção perfeita do que é o amor, sendo que nós mesmos não praticamos um processo de autoconsciência suficiente para que a gente consiga aplicar numa criação de um ser humano, porque nós estamos nesse raciocínio, a gente está tentando montar um caminho ideal de autoconsciência. E para além da etapa da percepção do que foi a nossa história, o que nos justifica. Exato. E como que a gente pode cobrar de pessoas que também não tiveram essa educação a esse respeito? É uma coisa certamente nova, ou se talvez não nova, não tão difundida. A questão é, nós não podemos nos prender a isso de forma a justificar as contradições que a gente perpetua nas nossas relações. E a gente também não pode se responsabilizar pelas pessoas que não estão abertas a esse tipo de compreensão, porque realmente nem todo mundo está disposto a mudar as suas práticas, a mudar a forma como enxerga o mundo. E eu acho que tendo essa concepção de que, primeiro, nós não somos responsáveis pelas pessoas que não estão dispostas a isso, é que a gente pode se entender como pessoas livres para buscar aquelas pessoas que estão dispostas. Tipo, eu tenho a capacidade de conhecer novas pessoas em diversas esferas da minha vida,
que estarão dispostas a dialogar comigo nessa busca por um autocuidado, porque tem muito isso de... Nisso que a gente fala, que entra muito na lógica do livro A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, que a gente tende a ver o outro como um espelho e não como um outro indivíduo. Então a gente busca se enxergar no outro. E aí... É um processo narcísico, né? Exatamente. Como a gente tem hoje um processo narcísico constante. E aí tu entra, né, nesse assunto que basicamente é como nós formamos a nós mesmas, e tu diz, eu fico feliz que eu encontro pessoas que também querem buscar o autocuidado, que também querem buscar esse caminho. Eu também não culpo pessoas que não querem entrar nesse processo. Sim. Mas é óbvio, para tu desenvolver esse tipo de compreensão e também desenvolver a vontade de se sentir assim mais vezes, provavelmente isso partiu de um momento em que tu foi bem tratado. Sim. Que tu recebeu o amor de alguém de uma maneira que tu compreendeu como algo não ideal, mas algo tão agradável que te fez ter vontade de tratar a pessoa da mesma forma. Sim. E outras também, e ser tratada da mesma forma. Sim. Eu acho que tem algo de muito poderoso quando você consegue se enxergar de uma forma muito estimada nos olhos de uma outra pessoa. Que talvez, isso é algo que inerentemente a gente busca na nossa família original. A gente busca dos nossos pais esse olhar de grande aprovação. Tipo, eu te enxergo como o ser mais especial do mundo. E se porventura a gente não conseguiu receber esse olhar dos nossos pais, e eu falo aqui sabendo que eu posso falar com pessoas que tiveram os mais diferentes tipos de formação familiar. Se você não conseguiu receber esse olhar, não significa que nunca você vai receber esse olhar. Significa que você pode encontrar pessoas que vão conseguir te olhar dessa forma. E eu acho que não necessariamente que isso seja o estopim, que isso seja o motor da tua autoestima, mas que é muito importante que você também seja estimado aos olhos de um outro. Com certeza. E é justamente aí entra a Rosa Mais Vermelha Desabrocha. Normalmente o caminho mais comum é que a gente perceba que alguém nos deu essa estima que a gente tanto gostaria e a gente busque isso mais vezes. Só que a gente começa a buscar isso com atitudes como, por exemplo, imitar pessoas que a gente admira ou imitar um estilo que a gente gosta, tentar buscar aquele autopertencimento que a gente falou. A gente leva pro lado disfuncional. Porque a gente teve uma concepção, uma formação de subjetividade disfuncional em relação ao amor. Então, a tendência é que, sem uma autoconsciência, a gente reproduz esse padrão disfuncional nas relações que a gente vai tendo. Perfeito. Sem perceber que, na verdade, o motor desse sentimento bom, que é ser reconhecido como alguém digno de valor, digno de respeito, digno do amor enquanto na sua melhor concepção, sem perceber que o motor disso, na verdade, é o auto-amor. É a gente conseguir olhar para nós mesmos, dialogar internamente, se perguntando o que faz sentido para mim, tanto em termos de relacionamento, em termos de trabalho, em termos de amor próprio. Sim. O que faz sentido, quem eu quero ser, como eu gostaria de ser tratado, parte do como eu posso tratar os outros, como eu posso me sentir bem comigo mesmo. Eu acho que é algo muito mais profundo do que a mera reprodução do padrão de comportamento que esperam de nós. Exatamente. Tipo, essa busca pelo amor próprio, eu acho que tá muito ligada, pelo menos na minha concepção, tá muito ligada à questão da autenticidade, que é quando você consegue se enxergar para além das expectativas que foram colocadas sobre ti, para além daquilo que a sociedade no geral espera, tu consegue se enxergar e entender o que é realmente o teu desejo em tudo aquilo, o que é realmente você. E aí eu acho que parte de uma autoconsciência. Sim. Eu acho que a questão mais polêmica nesse sentido e alguém pode pensar, não, tudo bem. Aí eu procuro entender o que faz sentido pra mim, eu descubro qual que é, por exemplo, o meu emprego perfeito. Nós sabemos que hoje em dia a maior parte das pessoas não escolhe com quem trabalha. Mas uma questão que é importantíssima da gente compreender. O trabalho ocupa a maior parte do nosso tempo. Isso é uma coisa que a Bell Hooks coloca. Ocupa a maior parte do nosso tempo. A partir do momento em que nós estamos em um trabalho com pessoas que nos colocam para baixo, em um trabalho que, por si só, não é algo que nos edifica, isso acaba por desmantelar a nossa autoconfiança.
E se a gente não tiver um amor próprio muito grande, a gente não tiver um processo de autoconsciência, compreender a conjuntura que nos colocou ali, que aquilo ali foi o melhor que a gente conseguiu dentro de todos os nossos processos internos e externos, é muito fácil a gente acabar sucumbindo a baixa autoconfiança a partir daquela conjuntura que não nos agrada. É o que ela fala é você compreender o mundo que te cerca de uma forma crítica. Eu não estou aqui enquanto um indivíduo isolado, eu estou inserido em uma estrutura e eu compreendo essa estrutura. Eu tenho dito isso em alguns dos meus TikToks, que pra mim a autoestima tá muito ligada a eu não me sentir burra. E pra eu não me sentir burra... Ótimo TikTok, inclusive, eu adorei. Eu preciso estar bem informada, porque eu acho que no momento que eu tomo consciência, eu dou cabo da realidade que me cerca, da realidade, dos fatos, não meras abstrações, eu consigo me enxergar naquilo, eu consigo entender o lugar que eu ocupo naquilo, e a partir disso eu me sinto integrada. E eu acho que aí vem essa questão de que o amor próprio ele não floresce em isolamento. Se eu for apenas um indivíduo isolado, eu acho que carece de uma substância, carece de um contexto para que eu possa me enxergar e me enxergando eu possa me amar. E entra também num ponto, não sei se te interrompi. Não. Mas enfim, entra também num ponto, a naturalidade com que a gente acredita do fundo do nosso coração. E eu passei a questionar isso quando eu li essa frase. Pra mim era uma questão tão óbvia, que a gente entra no raciocínio de que a negatividade ela é mais realista, necessariamente mais realista do que a positividade. Mais realista do que nós olharmos para nós mesmos e compreendermos por que estamos aqui e aprendermos a nos respeitar a nossa história, os nossos processos, respeitar, enfim. Ela coloca assim: há uma voz interna que julga constantemente, primeiro nós mesmos e então os outros. E é sempre assim. Assim como julgar a nós mesmos, amar a nós mesmos e depois os outros. É sempre um processo, primeiro, a relação que nós temos com nós mesmos. E ela continua: como aprendemos a acreditar que a negatividade é mais realista, ela parece mais real do que qualquer outra realidade mais positiva, qualquer outra voz mais positiva, né? Só que nós perdemos de vista que, na verdade, o pensamento negativo, na maior parte das vezes, ele é totalmente incapacitante. Sim. Totalmente incapacitante. Quando nós aprendemos a exercitar uma autoconsciência, entender a conjuntura externa, eu acho que é nossa obrigação entender que não tem problema nenhum ser positivo com nós mesmos. Sim. Positivo no sentido de estou dando o meu melhor. E o que eu posso fazer pra gostar mais de mim? Aí entra no teu TikTok. Se pra ti se sentir informada, inteligente, perfeito. Só que isso passa por uma questão de autoconsciência. Sim. Eu entender o que, pra mim, constitui a minha autoestima. E ir atrás disso. E eu acho que também é importante a gente colocar aqui que amor próprio não é uma coisa simples, tá? Por mais que a indústria de cosméticos e beleza tente vender como algo que facilmente ou com certo valor monetário possa ser alcançado, não é tão fácil assim, tá? Porque a gente não vive uma cultura de amor, uma cultura amorosa. Então, naturalmente, nós não seremos seres amorosos com a gente mesmo. Então, assim, não é um processo fácil. É importante a gente ter consciência disso. Vai ser difícil, talvez tenha que lutar contra a negatividade, tenha que lutar contra certos padrões, você tenha que não só reconhecer certos padrões, porque uma vez que você reconhece, você se sente muito satisfeito por ter reconhecido, você, na verdade, precisa ir além disso. Então, assim, são todos processos que demandam ajustes constantes para que você leve isso como uma prática que não tem um início e um fim. É uma prática que você precisa estar praticando a todo momento. Em resumo, não busque, apesar do amor próprio, passar pelo relacionamento com o outro, não busque validação para si através de uma ótica do outro. Nunca vai ser capaz de validar as tuas Nenhuma ações. outra pessoa. A validação não existe. Nenhuma outra pessoa tem o poder de, a partir da vivência dela, legitimar ou validar a tua vivência. Você é um ser humano, um indivíduo, numa vivência própria. Num contexto óbvio, mas numa vivência própria. Uma outra pessoa que não está vivendo o mesmo lugar que você, porque isso é impossível, não te legitima.
Até não te porque valida. na nossa constante autossabotagem, que é uma coisa que hoje em dia é completamente normal, a gente é capaz de dizer síndrome da impostora, né? Que é bem famosa. Essa pessoa me acha o máximo, mas só eu sei que no backstage eu faço isso, isso e isso, então eu não sou o máximo. Sim. Então por que a gente não usa esse mesmo raciocínio pro que é positivo? Não buscar a validação dos outros. Nos autovalidar. E a partir desse posicionamento, eu sei exatamente o que faz sentido pra mim. E quem eu sou, o meu propósito, enfim, o que eu quero ser também. É porque talvez, eu acho que a gente vai acabar buscando validação quando a gente não for capaz de reconhecer o amor. Porque, tipo, a validação vai ser desgastante se eu quiser a aprovação de uma pessoa que na verdade não me ama, que tá querendo algo comigo. Porque no momento que eu me envolvo com alguém amoroso, tipo, alguém que me ama verdadeiramente, isso pode ser de forma romântica ou no sentido da amizade, aquela pessoa vai buscar o que a Bell Hooks define. A definição de amor para Bell Hooks é você buscar o seu crescimento espiritual ou /e, né? E/o, o crescimento espiritual da outra pessoa. Então, se você estiver com alguém, e isso nas mais diversas relações, que também vai buscar o seu crescimento espiritual, não vai existir essa dinâmica de validação. Exato. Exatamente. Portanto, a gente não pode, pegando um gancho com o início do vídeo, não podemos tratar ninguém como catálogo, até porque nós temos os nossos defeitos. Sim. Que por vezes não são defeitos necessariamente. Características nossas, isso é um tópico para outro vídeo, mas características nossas podem ser igualmente positivas e negativas em vários aspectos do nosso relacionamento com alguém, né? E a ideia de um crescimento espiritual pressupõe o fato de que vocês estão em um lugar e vocês buscam crescer a partir dali. Não pressupõe a perfeição. Eu não estou me relacionando com uma pessoa perfeita que não precisa mudar em nada para que eu ame ela. Na verdade, é uma pessoa que eu espero que cresça junto comigo ou na vivência dela. E raciocinando que o amor dessa pessoa por ela mesma vai florescer através da autoconsciência, é nada mais justo do que a gente estimular essa pessoa a se conhecer. Sim. Perfeito. Não julgar ela pelas contradições dela. Sim, entender que ela é uma pessoa, sendo uma pessoa, ela vai ser contraditória. Exato. Vai existir. Respeitar isso, amar ela, no sentido Sim. de respeitar, de dar a nossa opinião, mas de um lugar de admiração. Sim. Sabe? E eu espero que essa pessoa cresça na trajetória dela. Porque talvez o que faz crescimento... sentido pra ela. Porque talvez o crescimento de, tipo, uma pessoa B não vai ser o mesmo crescimento de uma pessoa A. Mas a pessoa A, uma vez que ama a pessoa B, vai incentivar o crescimento dela. Exato. Exaurimos o tema? Acho que não. Mas... O quê? Tivemos uma intervenção dos nossos diretores. Acho que é impossível exaurir o tema. É possível. Isso foi literalmente 5 páginas do capítulo 4 de Tudo sobre Amor da Bell Hooks. A gente extrapolou um pouco o tema em alguns momentos, mas não foi tanto, tá? Porque muito é falado nesse capítulo. Muito. E nem tudo foi falado aqui. Então comentem se vocês quiserem que a gente chegue na página 14, que é o final desse capítulo. É isso, gente.